Módulo 6. Chegamos no último módulo desse curso de DHO. Módulo 6 trata de estratégias de motivação. Você já leu o material? Não é possível que a gente tenha chegado no final desse bate-papo nosso aqui, desse curso, e você ainda não entendeu que é para ler primeiro o material. Vai lá ler. Usa as consultas que eu já te dei, lê as referências, depois mergulha aqui para a gente trocar essa ideia, tá bom? Vou assumir que você já fez isso, porque eu tenho certeza que essa altura do campeonato já acostumei você em ler primeiro e depois vir para a aula. Bom, o que a gente vai falar dentro de estratégia de motivação? Eu dividi esse assunto em 6 tópicos, né? Você já viu isso? Então, eu falo sobre as teorias motivacionais aplicadas no ambiente de trabalho, a personalização das motivações, as motivações intrínsecas e extrínsecas, né? A diferença entre elas, a autonomia, domínio e propósito, e aí eu até citei um livro que eu recomendo que você leia, viu? Reconhecimento e valorização, e aí a gente encerra o módulo falando sobre ambiente de trabalho e motivação. Bom, antes da gente começar, e já começando, eu quero combinar um jogo diferente dessa vez. Eu vou condensar esses tópicos. Eu não vou ser tão pontual como fui no livro, assunto do capítulo 1, assunto do capítulo 2. Eu vou te dar uma apresentação bem mais ampla, mais vasta, para te dar um conhecimento para amarrar tudo que a gente vem conversando até então. Né? Esse curso ele tem essa função de preparar você para olhar para fora. É um curso que te capacita a capacitar outros. Não é um curso focado para o seu bem pessoal apenas. É um curso focado na sua capacidade de gerar um bem para outros. Isso é um desenvolvimento humano organizacional. Você já pode pensar que isso só funciona em empresa grande? Isso só funciona em empresa média? Isso só funciona em empresa pequena? Isso só funciona em empresa... Na verdade, tudo que a gente discute aqui funciona em qualquer agrupamento humano que se junta para fazer qualquer coisa. Pode ser um grupo da igreja, um grupo do seu condomínio, um grupo da sua rua, um grupo de futebol, um grupo de videogame, um grupo de leitura. Dá na mesma. É possível aplicar desenvolvimento humano organizacional toda vez que a gente tem gente se organizando. Então, já que eu estou propondo ser diferente, eu vou tentar condensar os 3 primeiros tópicos aqui num bate-papo. Os 3 primeiros são as teorias motivacionais, a personalização dessa motivação e essa motivação intrínseca e extrínseca. Então vamos lá, eu vou tentar contar uma história que faça sentido para mim e para vocês, tá bom? Vou tirar minha colinha aqui do livro, mas eu vou contando essa história. Para começar, a gente tem que entender que tem um monte de caminho possível para motivação. O primeiro passo é tirar do papel o que te motiva. Então você, ser humano que nem eu, o que motiva você? Quando a gente sai do pessoal e olha para o lado e pensa o que motiva o próximo, nós estamos buscando entender o que é comum a todo mundo, o que motiva todo mundo em qualquer circunstância. Okay? E é dessa motivação que eu estou falando nesse primeiro ponto. Por isso que eu falo lá que o tal do Maslow é importante. Né? Eu falo da pirâmide de Maslow e dou essa teoria da pirâmide de Maslow e falo ela é muito importante. Por quê? Ela sai do indivíduo para o comum. Ela sai daquilo que me motiva para aquilo que nos motiva. Quando eu falo um pouco sobre motivação humana, eu acho que as 3 teorias que eu escolhi para apresentar para vocês, elas foram as que tiveram mais impacto no mundo organizacional, no mundo corporativo. Que é o Maslow, né? Primeiro, depois eu falo um pouco do Herzberg, e depois falo de Deci e Ryan, né? Dos dois, que são psicólogos que trabalharam essas teorias psicológicas lá corporativas e trouxeram um olhar diferente sobre o que até então, na época deles, estava sendo feito. Só que foram tão relevantes que estão aí até hoje. Então, para começar, primeiro, falando do Maslow, do Abraham lá, ele era um psicólogo, eu acho que eu falo isso no livro para vocês, você consegue googar isso fácil. Não confie na Wikipédia não, por favor, filha. Wikipédia é escrito por pessoas, como eu e você. Ela começou com um projeto de piada na internet, já falei sobre isso. Vai buscar a fonte mesmo, a origem, vai mais a fundo, tá bom? Mas o Maslow estava lá na década de 1940, questionando o fato de que as pessoas buscam o que na vida? Essa era a grande pergunta que ele queria responder. Naquela época, todas as correntes psicológicas, vindas de Jung e depois, elas estavam muito focadas em encontrar o problema. Qual é o problema psicológico que você enfrenta? Isso é um trauma de infância, isso é um trauma com seu pai, isso é um trauma com a sua mãe, você tem um problema de autoridade. Isso era o cerne dos desenvolvimentos teóricos das psicologias comportamentais, tá? Não era só organizacionais naquela época. E o Maslow olhou para esse negócio e falou assim, não, mas peraí, eu vou na contramão, eu não vou nessa linha não. Eu quero entender o potencial humano, o que eu posso ser, eu não quero ficar olhando o problema. Ele saiu da síndrome do motociclista, né, que eu falo.
Quando você está pilotando uma moto, aí vai que você está ouvindo, você já andou de moto ou pilota moto. A síndrome do motociclista é quando você vê uma curva e nessa curva um buraco. Nós, motociclistas, sabemos que nós não podemos fazer a curva olhando para o buraco. Eu tenho que olhar para a saída da curva, para que eu faça a curva, incline a moto e saia lá pela tangente. Se eu olhar para o buraco enquanto faço a curva, a moto invariavelmente cai no buraco. Essa é a síndrome do motociclista. O Maslow lá, para não viver a síndrome do motociclista, ele não queria olhar os problemas, ele queria olhar a saída. O que move o potencial do ser humano? Então, ele começou a se fazer uma série de perguntas até chegar no final do estudo dele com um conceito de que ao longo da nossa vida a gente evolui por níveis de necessidade, da mais básica até a mais complexa. Eu sei que eu já desenhei isso para vocês, mas o que custa, né? Já estou aqui com o meu caderninho que eu gosto tanto, está bem rabiscado. A gente falou no último assunto aí sobre as carreiras da WTI, mas eu vou mudar radicalmente aqui para falar do nosso amigo Maslow. Como é que é a pirâmide de Maslow? Bom, ela é simples, gente. A primeira coisa, que aqui embaixo, ele chama de necessidades fisiológicas. Tá? O que são as necessidades fisiológicas? As mais básicas para você viver. Comumente a gente pode se referir a elas como comida e abrigo. Simples assim. Comida e abrigo, necessidade fisiológica. Beber água, necessidade fisiológica. Estar abrigado de uma intempérie, uma necessidade fisiológica. Depois ele diz que depois que você supre essa necessidade, você sobe para a próxima, que a gente pode chamar de segurança. Quando você passa, então, a buscar estar seguro. Seguro aonde, Márcio? Seguro no seu abrigo. Você não conseguiu o abrigo no primeiro? Então, seguro com a sua comida, seguro com a sua água, seguro com o seu abrigo, seguro com o lugar que você mora. Seguro. Essa segurança ela é muito fisiológica ainda, tá? Ela é uma segurança muito ligada ao seu corpo, a como você se sente. Depois ele sobe e diz que é o senso de amor e pertencimento. Eu gosto de dizer pertencimento porque o amor está aqui dentro. O terceiro nível, então, de necessidade é um senso de pertença. É aquele que nos leva a buscar nossos pares, seja numa vida amorosa, seja nos gostos que a gente professa, seja na fé, por exemplo. Muitas vezes a fé ela só nasce em alguém que já está nesse terceiro nível. Ela não nasce em quem está lutando, por exemplo, pela água que está morrendo de sede, literalmente morrendo. Essa é a teoria do Maslow. Depois do senso de pertencimento, a gente chama de autoestima. Ele chama de autoestima, né? Eu só repito. Autoestima. O autoestima é como é que você vê a si mesmo, como é que você se enxerga. Quem é você na sociedade? Essa é uma outra necessidade. Nós temos a necessidade de autoestima. E aí ele termina a pirâmide dele dizendo que o topo do topo do topo é a autorrealização. Atingir todo o seu potencial. Essa é a autorrealização. Esse, segundo Maslow, é o topo da cadeia aí das pirâmides de necessidade. E aí existem umas diferenças curiosas, né? Eu falei assim, num exemplo que eu estava dando uma vez. Por exemplo, a pessoa está numa situação de rua. Ela não tem casa, ela não tem onde morar. E aí está chovendo. Muito. Tempestade daquelas que a gente vê tanto por aí. E essa pessoa encontra uma marquise de padaria, uma marquise de loja. E encontra naquela marquise um abrigo. Pergunto, ele satisfez qual necessidade? A fisiológica ou a de segurança? Dada a circunstância dele, ele não encontra segurança porque ele está na rua. Mas ele encontra um abrigo, não encontra? Então está ligado à fisiológica. Existe uma diferença aqui. Nós nos tornamos, eu, você e todo mundo, seres sociais no senso da pertença. Eu costumo dizer que, na teoria do Maslow, uma coisa que é muito curiosa é que ela só se torna realmente impactante na sociedade se você cumprir os objetos iniciais. E olha que curioso, né? A gente vive numa sociedade no Brasil muito peculiar. Quanto da nossa sociedade, se você faz algum trabalho social, se você tem contato com quem faz trabalho social, né? Se você tem acesso à igreja, ao trabalho das obras da mãe igreja, ao trabalho social que a igreja faz, se faça uma pergunta.
quanto da nossa sociedade aqui no Brasil está presa aqui, ó, nos fundamentos da pirâmide de Maslow. Faça essa pergunta. Depois se pergunte por que você acha que isso acontece. Eu não estou aqui para responder. Mas se você não consegue lidar com a sua falta de comida, está sempre faltando comida, está sempre faltando água, está faltando abrigo, você não tem segurança, como é que você vai subir essa pirâmide? Que motivação você vai ter para ir para cima se lhe falta base? Eu não desenho em forma de pirâmide, mas é muito comum os livros técnicos e esse material do Maslow ser literalmente apresentado na forma de uma pirâmide. Viu? Assim, 1, 2, 3, 4, 5. Onde cada uma das etapas, né, dos níveis estão ligados ao que eu acabei de explicar mesmo. É literalmente isso. Okay? Então, muitas vezes você vai ver o Maslow representado na forma de uma pirâmide, por isso se chama pirâmide de Maslow. Essa teoria do Maslow, e veja aí se você concorda ou discorda da minha visão, de que faz sentido a nossa sociedade não evoluir enquanto país, porque ficamos a nossa massa sempre brigando lá embaixo para sobreviver entre das necessidades fisiológicas e de segurança. Essa lógica ela chegou aqui no Brasil para o mundo corporativo lá na década de 70. Foi adotada aqui entre a década de 70 e a década de 80. Aí, e quem foi o principal motivador dessa adoção foram os profissionais de RH. Exatamente para tentar satisfazer essas necessidades do colaborador no ambiente corporativo. E é legal que muitos dos planos do que a CLT traz, do que a lei lá de Vargas em 40 e pouco trouxe, está ali buscando isso aqui. Ó. O conceito de salário mínimo, o conceito original, ele previa uma cesta muito maior do que a cesta de necessidade fisiológica, você sabia? Você sabia que lá, quando criou, se você conseguir pesquisar e achar as fontes originais, você vai ver que tinha uma verba até para a família ir ao teatro, por exemplo? Acredita nisso? Teatro está aqui em cima, ó, em autoestima, autorrealização. Hoje o salário mínimo não dá nem para a base, nem para o fisiológico. Então o conceito se perdeu. E se tornou só um peso corporativo. Mas ele já foi diferente. E inspirou as empresas a responderem de forma diferente. Né? Eu falo o seguinte, quem está na autorrealização, quem está preocupado com criatividade, com moralidade, com aceitação, você está no topo dessa pirâmide. Quem está ainda buscando status, realização pessoal, accomplishment que a gente fala, né? Conquistar coisas, ainda está aqui na autoestima, quase chegando lá, está beirando já. Eu digo o seguinte, Márcio, ao longo das minhas 5 décadas de vida quase, a autorrealização é o momento em que você para de subir a pirâmide e olha para baixo para ajudar os demais a subir. É a hora que você começa a devolver tudo que você tentou brigar e construir ao longo da sua vida. É a hora que você se faz perguntas muito mais profundas. E as motivações mudam de acordo com o nível que nós estamos. A segunda teoria que eu apresento para vocês lá é do Herzberg, né? O Frederick Herzberg, que era americano também, viu? Só que ele veio 10 anos depois lá do Maslow, na década de 50, e a gente tem um nome de... Ele chamava a teoria dele de teoria de 2 fatores. É A ou B. Pronto, 2 fatores. Então ele percebeu que depois de fazer um monte de entrevistas de profissionais mesmo, que ele estava bem mais focado no profissional, ele descobriu que existiam 2 fatores. Engraçado, né? 2 fatores de motivação. Que fatores? Bom, o Herzberg, como é que escreve o nome dele? É assim mesmo. Deixa eu tirar a cola, né? Porque sabe como é. Herzberg. Pronto. Frederick Herzberg. Ele dizia o seguinte, existem 2 lógicas de motivação nos profissionais. Os fatores que ele chamava, isso é engraçado pra caramba, tá? Higiênicos, eu que dei esse nome não, hein? E os outros que ele chamava de motivacionais. E ele simplificou, disse, olha, você quer motivar um profissional? São essas as formas que você tem. Ou é um, ou é outro. Dentro da minha entrevista, dentro do meu processo, dentro do meu estudo, eu encontrei que tudo pode ser facilmente apontado para um para outro. O que tem aqui no higiênico? Ponto de partida. Os higiênicos são o início de tudo. Então, ele falava aqui, ó, no higiênico, a gente tem o salário, por exemplo. Como é que são as instalações da empresa, que é a chamada condição física da empresa.
como é que eram os benefícios da empresa. Então era um pacote, né? Pacote de benefícios que a empresa dava. Esses eram motivadores relevantes lá para a teoria do Herzberg. Ele dizia que o conjunto dessas funções e o conjunto desses pacotes, inclusive, se tratavam de motivadores higiênicos. Por serem higiênicos, inclusive, indispensáveis para você evitar insatisfação. Percebeu o termo que ele usava? Evitar insatisfação. Tá? Mas não eram suficientes para você fazer alguém ser o melhor profissional que ele pode ser. Não era o suficiente para extrair o melhor das pessoas que ele se propunha a aplicar. Ou seja, dentro do ambiente corporativo, você fazia com que as pessoas não reclamassem. É isso que ele dizia. Então você está aplicando ali motivacionais higiênicos. Os motivacionais propriamente dito, né? Quase uma redundância, diziam que eram muito mais profundos ao indivíduo e eram bem diferentes do que os higiênicos que se propunham aqui. O primeiro dele era o reconhecimento. O que era o reconhecimento? Bom, é isso mesmo que você está pensando, o reconhecimento social, que eu chamo hoje de prova social da empresa. Como é que eu sou reconhecido pelo espaço de trabalho onde eu estou? O segundo, que é bem interessante, são as responsabilidades, só que são as responsabilidades desafiadoras, aquilo que realmente traz desafio ao profissional. Então eram as responsabilidades desafiadoras. E por fim, os caminhos que a empresa oferecia para o colaborador, né, a maneira como ela se portava, de crescimento. Pronto. Os fatores, então, motivacionais, né, eles tinham a cara de trazer para dentro da empresa duas vertentes. Pensa aí se hoje a coisa está muito diferente. Isso aqui é 1950. Em 1950, vai lá Friedrich Herzberg e fala, olha, se você tiver reconhecimento, se você ofertar desafios reais para o seu colaborador, se você de fato trouxer perspectivas que deem chance dele escolher o caminho e crescer na sua empresa, você vai fazer com que ele vá muito além daquilo que você espera ou daquilo que todo mundo espera. Mas ele também dizia que você não podia fazer isso e deixar de fazer as preocupações, né, com o salário, com os espaços físicos, com os pacotes de benefícios que você dá. O curioso essa teoria chegou aqui no Brasil 10 anos depois da outra. Ela se sobrepõe, inclusive, no Maslow, chega na década de 80, né? Só para lembrar, a gente está falando de tempo, e tempo é um negócio complexo. Isso aqui foi feito em 40, chegou no Brasil em 1970 e perdurou mais ou menos até 80. O Herzberg faz 10 anos depois e tudo anda 10 anos. Chega aqui mais ou menos em 1980. É tudo aproximado aqui, tá? Mais ou menos em 1980 e todo mundo no Brasil, adota esse negócio. Nossa, isso é sensacional. Deixa eu entender então como é que eu vou criar um ambiente de produtividade, como é que o meu colaborador vai ter mais prazer no que ele faz. Foi o Herzberg que destrancou essa fase. Só que essas não foram as únicas duas teorias que chegaram para o nosso ecossistema aqui no Brasil. Existe mais uma. É chamada SDT. Cuidado, não é DST. SDT. Self-Determination Theory, ou Teoria da Autodeterminação. A teoria da autodeterminação foi de Edward Deci e do Richard Ryan. Quando eles criaram isso, Márcio? Eles criaram, agora que vem uma coisa que eu acho muito curiosa, eles criaram em 1980. Então eles começaram a pensar nisso enquanto o Brasil já estava aplicando aqui uma evolução do Maslow para o Herzberg. O que é esse raio dessa invenção desses caras aí? Eles começam a chegar a uma conclusão, principalmente no ambiente profissional, que as recompensas externas, como dinheiro, prêmio, são sempre a melhor maneira de recompensar as pessoas. Eles começam daí. Só que descobrem rapidamente que isso era uma falácia, mentira. O próprio Herzberg já tinha dito isso. Né? Ele já tinha dito isso em 1950. Então eles colocam a prova de que focar em salário, benefício e essas necessidades externas, extrínsecas ao ser humano, não são a melhor forma de você motivar o time. Então eles acreditavam que a motivação era intrínseca, era de dentro para fora. Ela nascia no indivíduo e por conta disso ela externalizava no ambiente.
Eles desenvolveram uma teoria, então. Eles diziam o seguinte, olha, a motivação humana está ligada a três necessidades psicológicas básicas. Eu vou escrever aqui mesmo, só para você não esquecer. Eu estou falando do Deci agora, tá? Deci e Ryan, que nasce com esse negócio em 1980. Quais são as três que eles dizem, então, que eram as três necessidades psicológicas básicas para o espaço de trabalho? A primeira, autonomia. Curioso, hein? A segunda, competência. E a terceira é o relacionamento. Pronto, eu vou pegar aqui na nossa câmera secundária. Qual é a relação entre essas três coisas? Bom, autonomia é liberdade de fazer boas escolhas. É isso que eles chamavam de autonomia. O colaborador tem liberdade para fazer as suas próprias boas escolhas. Depois, a competência é uma maneira de você reconhecer e deixar o colaborador reconhecer que ele é bom naquilo que ele faz. Eles chamavam de competência. Eu sei que eu sou bom naquilo que eu faço. Por fim, ter bons relacionamentos dentro da empresa. Obviamente fora também, mas eles estavam focados muito no ambiente corporativo. Se essas três necessidades básicas fossem atendidas de forma conjunta, né, de forma que ninguém fica de fora, automaticamente o que acontece com o colaborador é que a motivação se torna intrínseca. Eu não vou explicar a etimologia da palavra, mas intrínseco é aquilo que vem de dentro, aquilo que nasce dentro de você. Então está dizendo assim, olha, tá bom, é importante você olhar salário, é importante você olhar benefício, é importante você olhar as motivações externas ou extrínsecas, mas você precisa encontrar uma forma de gerar a motivação interna desses colaboradores para que você tenha, através de uma motivação intrínseca, o verdadeiro crescimento. Ou seja, a abordagem se tornou muito mais humanista para a motivação, muito mais voltada para o ser humano. Moldou a nossa visão de engajamento até hoje. Hoje a gente vê empresa que investe em ambientes que respeitam essas três necessidades. Gestão ágil, gestão descentralizada, comunicação digital e livre. Tem várias formas de você aplicar isso aqui. Criação de squads. Isso tudo é uma consequência, aliás, são várias consequências desse pensamento das três necessidades básicas aqui de Deci Ryan. Então, essas três teorias elas acabam formando uma base que é até muito rica para a gente entender o que realmente importa para cada um de nós. Dentro do nosso corpo, dentro da nossa mente, dentro do nosso pensamento, dentro da nossa alma, ou fora dela. Aquilo que é uma motivação real. O Maslow falava lá que as outras necessidades fundamentais elas precisam estar cobertas. Você lembra disso? Só que você pensa o seguinte, o Herzberg fala que para engajar você já tem que ir para a linha motivacional. Ele já fala que a perspectiva é muito mais do que a básica, ele já te dá essa visão. E Deci Ryan já traz em mais profundo, falando assim, a verdadeira que perdura é intrínseca. Eu faço uma pergunta para você. Se você estiver olhando para essa linha de motivação e lhe faltar essa, se você não pagar suas contas, se você não pagar o seu aluguel, se você não conseguir comprar comida para sua casa, adianta a intrínseca? Ou será que uma coisa está presa à outra? Eu ainda vou tentar desenvolver uma teoria de um círculo motivacional que passa por todas, porque eu acho que nós somos uns seres únicos. Então, se lhe falta aqui a básica de Maslow, é impossível você aplicar as intrínsecas de Deci Ryan. É uma visão particular. Pensa você. Quais são as necessidades que você tem na sua vida profissional sendo atendidas agora? Pensa em você, não na sua empresa. Olha os três teóricos, os três grandes teóricos aqui, são pessoas que realmente foram muito relevantes para o pensamento como um todo, para a forma como ele era apresentado, tanto Maslow aqui em cima, quanto Herzberg, quanto Deci Ryan, a terceira teoria. E pensa aí, você está cumprindo? Você está sendo justo com as suas necessidades motivacionais? Se você não está sendo justo com a sua, como é que você vai conseguir pensar para fora? E é legal, porque quando a gente se pensa em autorrealização, esses níveis mais altos aqui, autoestima e autorrealização do Maslow, a gente fala, na verdade, de uma vontade intrínseca de dentro de você
de ir mais além, de buscar mais sentido do que você faz. Mas, nós temos que ter propósito naquilo que faz. A empresa precisa declarar o seu propósito. Então, isso está muito ligado aqui em cima. O problema é que muitas vezes a gente se liga aqui em cima e as pessoas estão desligadas embaixo. Ou elas estão desligadas daquilo que as motivaria. Então, é preciso entender esse território de autoconhecimento aí, que é essencial para o indivíduo. É essencial para mim, para você, para o time que você estiver trabalhando, estiver montando. E tem um monte de gente que pensa nisso. Tem um monte de pensador que teoriza isso. Se eu puxar aqui para perto da gente, estamos em 2024, né? Então vou puxar para frente, apesar de eu já estar lá em 1980. Tem aí o Jordan Peterson, por exemplo. O Jordan ele escreveu vários livros. Um dos livros mais famosos dele é o livro chamado 12 Regras para a Vida. Você já ouviu falar 12 Regras para a Vida, eu espero. Se não, dá uma bugada. É provável que você tenha um estágio da sua vida aí que, se esse livro é um livro que te interessa, ou te interessou, ou você foi buscar, ou você até que sabe, sei lá, lê o livro, eu te garanto uma coisa, dificilmente você vai estar brigando pelo aluguel, pela sua casa própria, pela sua comida, para pagar a conta do mês. Dificilmente as suas necessidades básicas de segurança e fisiológicas não estarão atendidas. Porque são incompatíveis a autorrealização e a autoestima, e essa busca de uma melhoria, com a falha fundamental das nossas necessidades mais básicas. Então, quando a gente chega nessa fase de pensar assim, peraí, o que eu quero para a minha vida? Quem é o tipo de pessoa que eu quero ser? Esse tipo de pensamento, ele exige uma certa tranquilidade na base da sua pirâmide. Você não consegue pensar essas coisas se te falta a base. É impossível. Então, é injusto você pensar em programas de motivação sem cumprir os fundamentos das bases. Tá bom? Pense no todo. Se as bases estão bem cobertas, beleza, foca em cima. Agora, se você tem coisas em cima e não tem as bases, anda para trás. Vê o que está acontecendo. E ainda é legal pra caramba, né? O Peterson fala umas coisas lá. Quando você chega nessa fase de autodescoberta, ele fala que o autoconhecimento não é uma ferramenta de sobrevivência básica, é para você se tornar uma melhor versão de você mesmo. Ele fala lá que, arruma seu quarto antes de criticar o mundo. Fale a verdade, ou pelo menos não minta. Esse tipo de regra não é condizente com quem está com necessidade de um prato de comida, por exemplo. E a gente precisa conciliar essas duas realidades. Como é que você vai alinhar o seu princípio mais profundo com o seu próprio comportamento? Depende se você entende qual é a busca da sua autorrealização. Essa visão de Maslow, ela é tão fundamental que ela vai trazendo para a gente uma visão ampliada, não distorcida, das jornadas profissionais, das montagens de time, dos planos de motivação, daquilo que eu crio dentro de uma empresa para tentar motivar as pessoas a um propósito. O propósito passa a ter propósito. Eu acho que a gente só pode tomar pleno aquilo que você programa, ou seja, eu realmente estou chegando ali na autoestima, na autorrealização, se você já cumpriu todos os fundamentos da sua vida. Isso é de verdade, senão você vai estar numa eterna busca enquanto você não passa dessa fase. E esse nível de sobrevivência aí não deixa a gente explorar o nosso potencial pleno. Nem eu, nem você, nem o time que você está tentando ordenar. Eu sempre levo uma bronca aqui do editor e da direção quando eu falo alguma coisa que não está escrita no livro e que eu não explico. Por conta disso, eu vou explicar rapidinho o raio das 12 regras para a vida para o Jordan, tá? De maneira nenhuma, deixe de ir buscar o livro, de ler, de comprar, se é uma coisa que te interessa. Mas para que não fique sem contexto, para aqueles que não vão fazer essa busca, eu vou contar rapidinho e aí eu vou precisar da cola mesmo. Vou até ter abrir aqui, porque senão eu esqueço. Vamos lá. Quais são as 12 regras que ele propõe para a vida? Ele parte de um fundamento de que o caos é a desordem, que a desordem causa desordem. Que para que nós tenhamos uma vida de autoestima e autorrealização é preciso haver ordem. Então, para que tenha ordem, mantenha sua postura ereta e seus ombros para trás, é a primeira regra. Ele tem a ver com confiança e segurança, tem a ver com o que influencia na maneira como você se sente, você com você mesmo, e como os outros te veem. Representa a disposição de você enfrentar os desafios da vida de frente, é encarar, é com a cara, né? Eu sempre falo assim, você prefere ficar assim ou assim? Tem uma postura que garanta que você entende quem você é. Segunda regra, trate a si mesmo como alguém que você é responsável por ajudar. A gente se preocupa mais com os outros do que consigo mesmo. Então, lembre-se que você, para ajudar alguém, precisa ajudar você. É aquela lógica de se cuidar
com a mesma compaixão que você cuidaria de alguém muito querido por você. Sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, seu namorado, alguém, sua mãe, seu pai. Muitos de nós tendemos a negligenciar as nossas próprias necessidades. Por exemplo, eu tomo remédio porque a minha esposa me dá, senão eu não tomaria. Mas eu não esqueço o remédio dela, sabia? Olha que coisa maluca. Por que a gente é assim? Não sei. Tá aqui, hardwire, né, gente? Então tem que mudar isso. Uma autoconsciência. Terceira regra. Seja amigo de pessoas que realmente queiram o melhor para você. Parece besta o que eu estou falando, né? Mas tá lá, a terceira regra. A escolha de amizades é fundamental para a nossa vida. Nós somos seres sociais. Então, estar próximo de pessoas que valorizam o que você faz, que se importam com você, com o seu bem-estar, seu crescimento, essas pessoas, né? E você estar perto dela vai te ajudar a fortalecer os seus próprios valores e objetivos e te ajudar a subir a pirâmide. 4. Cuidado com injustiça. Se compare com quem você foi no passado. Não se compare com quem você é hoje. É injusto isso. Você tem que comparar você com você mesmo, não com os outros. E essa evolução pessoal, que é uma jornada única de cada nós, é um progresso que a gente tem que medir com base no nosso próprio crescimento. Quem eu sou hoje e como eu era antes. Não é na realização dos outros. Não é aquele papo de que a grama é mais verde no vizinho, não, entendeu? Se compare com você mesmo, como eu estava um ano atrás, como eu estou hoje. E é isso que você tem que se cobrar. 5ª, não deixe que os seus filhos façam alguma coisa que vai fazer com que você deixe eles de lado. É aquele papo de educar com responsabilidade. É fundamental a gente entender que para a criança crescer com disciplina e ordem, respeito, elas precisam ser ensinadas a se comportarem da forma que que todo mundo queira mantê-las por perto. Parece besteira, mas pensa o seguinte, quando você vê uma criança fazendo malcriação para os pais, hoje em dia eu já vejo crianças batendo nos pais, não é mais só gritando ou chorando. Isso faz com que a sociedade em volta deseje que aquela criança não esteja perto, o que é uma loucura. A gente devia ensinar as crianças a se comportarem de tal forma que elas sejam queridas pela sociedade, porque essa é a razão de termos a permanência e a perduração da raça humana. 6º, arrume o seu próprio quarto antes de você criticar o mundo. Isso é fato. Antes de você apontar problemas e falhas externas dos outros, organize sua vida primeiro, meu filho. A regra fala sobre você assumir responsabilidade na sua própria vida e dos seus próprios problemas antes de você tentar resolver o problema do mundo. Então, você está se preocupando lá com a devastação que está acontecendo do outro lado do planeta? Você já cuidou da sua rua, da sua casa, do seu condomínio? Essa é a lógica. Organize a sua ordem, porque a sua ordem põe ordem no mundo. E a ordem do outro, e longe, distante, você não tem inferência nenhuma, então é muito fácil. Você se desconecta, não tem responsabilidade e acaba não fazendo nada. Depois, é a 7ª regra. Busque o que é significativo, não o que é conveniente para você. A vida tem muito mais gosto, ela tem muito mais sentido se a gente se dedica a algo que realmente nos importa. Se é algo que toca aquilo que nos motiva. Tá vendo a motivação? Mesmo que seja desafiador, mesmo que seja difícil. Não opta pelo que é mais fácil. O que é mais fácil eu fazer agora? Eu vou ficar sentado aqui e jogar videogame? Beleza, então eu vou sentar e vou jogar videogame. Não, eu queria ler esse livro, mas eu estou tão cansado. Não opte pelo que é mais fácil. Opte pelo que vai te trazer uma satisfação a longo prazo, não aquele prazer momentâneo que dura uns instantinhos e depois não serve para nada. Diga a verdade, ou pelo menos não minta. Essa é a 8ª regra do Jordan. Ele está muito ligado à integralidade, né? Ser integral. A integridade da pessoa é fundamental para você viver uma vida verdadeira, genuína, autêntica. Evita mentir para você mesmo primeiro e depois mentir para os outros ainda por cima. Isso vai construindo uma confiança que fortalece a sua própria integridade. Quantas pessoas vão dizer para você que o que mais representam a sua personalidade no trabalho é a sua ética, por exemplo? Será que as outras pessoas dizem, eu gosto da fulana, eu gosto do Beltrano porque ele sempre fala a verdade. Gosto do fulano, do Beltrano por causa da ética de trabalho dele. Pois é, isso é falar a verdade, não a mentira, em qualquer circunstância. Depois, presuma que a pessoa com quem você está falando pode saber algo que você não sabe. Eu queria muito poder ouvir você do outro lado, porque eu tenho certeza que todos vocês devem ter um monte de coisa para me ensinar. Quem sabe um dia a gente faz isso de forma aberta e você vai poder me ensinar muito mais do que eu posso compartilhar com você. A lógica de escutar os outros com atenção de verdade e respeito é aquela lógica de pensar que cada pessoa na sua vida tem algo de valioso a compartilhar com você. Essa regra, ela incentiva a cada um de nós a uma abertura a um aprendizado contínuo. E ela é indispensável para você criar um ambiente de desenvolvimento humano.
Seja preciso no que diz. Em algum momento dos nossos vídeos eu falei sobre mapa de significado, a importância para mim de mapas de significado. A precisão do que você comunica é ser claro e preciso nessa comunicação para evitar mal-entendido e permitir de qualquer maneira que a minha intenção, o meu pensamento e a minha mensagem seja compreendido por você de uma forma exata. É uma coisa que eu tenho que dominar. Eu tenho que falar de uma forma direta sobre o que eu quero, sobre o que eu sinto, sobre o que eu estou transmitindo. Eu tenho que ser preciso, claro, sempre, para garantir que você entendeu o que eu quis dizer. 11ª regra. Não incomode as crianças quando elas estiverem andando de skate. Já ouviram essa? Essa é legal pra caramba. É para você permitir para cada uma das pessoas, especialmente as crianças e os jovens, né, na sua fase de crescimento, tomarem riscos controlados, pequenos riscos. É uma maneira, uma metáfora para a gente valorizar a liberdade e a coragem de explorar o desconhecido e enfrentar desafio. Não é de fazer besteira, não é de enfiar o dedo na tomada, é de enfrentar o desconhecido, que amedronta muita gente, porque o medo paralisa. Não pode ter medo. 12ª regra, essa muita gente ri. Acaricie um gato quando encontrar ele na rua, qualquer que seja o gato. Não tem nada a ver com o gato essa regra, tá? Ela tem a ver com a importância de você apreciar os pequenos momentos de alegria e tranquilidade que você tem na sua vida. Junto de alguém que você aprecia, no seu trabalho, na sua sociedade, junto de pessoas que você ama, no meio da dificuldade. Aprecie esse momento, ele representa a sua necessidade de encontrar beleza, de consolo nas coisas que são mais simples da vida. O Jordan, quando fez essas 12 regras, elas são muito baseadas em filosofias cristãs. Tem Aristóteles sobre a fortaleza da filosofia, tem o Evangelho de Mateus, ame o próximo como a si mesmo, tem a amizade como virtude que o Aristóteles falou, a visão de cristã de relacionamentos saudáveis, tem a reflexão sobre humildade, autoconhecimento lá de São Tomás de Aquino, né? Sem orgulho, sem inveja, tudo é vaidade, vaidade. Tem os provérbios que falam lá de instruir uma criança no caminho que ela deve seguir. Cara, é tanta coisa legal que ele usa que eu recomendo que você busque ler o livro com um outro olhar, tá bom? Agora que eu fiz thread igual no X, igual no velho Twitter, eu vou desenrolar a thread e nós vamos continuar onde a gente estava. Quais eram os próximos pontos que eu ia falar? Eu queria falar onde eu parei aqui. Autonomia, domínio e propósito. Eles nascem desse pedaço aqui da teoria intrínseca, de motivação intrínseca de D.C. Ryan da década de 80. Mas eu não vou falar só de domínio e propósito, e autonomia, domínio e propósito, eu vou querer jogar aí reconhecimento e valorização. E vou falar sobre ambiente de trabalho e inovação também. Vou comprimir essa segunda metade aí do nosso módulo em uma visão mais linear, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, para a gente entender que o que nos motiva o ser humano na vida ou nos ambientes de trabalho, que é uma coisa só, a gente precisa promover um senso de engajamento e de satisfação. Juntando as 3 teorias aqui, nós queremos buscar realização pessoal e profissional. Tá aqui. É isso que nós estamos olhando. E aí tem um livro que eu menciono para vocês, que é do Daniel Pink, que introduz esses conceitos de autonomia, domínio e propósito como se fossem os pilares de motivação. Mas uma motivação o quê? Intrínseca. Ele fala sobre a liberdade, né, de você tomar decisão, como você realiza o seu trabalho, como você sente que tem controle sobre as tarefas que você tem, como você se sente responsável pelo seu próprio resultado, que isso é intrinsecamente ligado a autoestima e autorrealização de massa. Quando você cria um ambiente de autonomia, você atende ao topo da pirâmide de massa. Domínio, que é o segundo ponto do Pink lá, é o desejo de você se tornar cada vez melhor em alguma coisa que importa para os outros. Quem vê o filme do Deadpool, o último, com o Wolverine, tem uma hora que ele fala assim, eu me preocupo em importar, eu quero ser relevante, eu quero importar, eu quero que as pessoas achem que eu sou importante. Isso é o domínio. Você se tornar cada vez melhor em algo que importa para os outros. Então as pessoas, todos nós, né, temos uma inclinação natural para aprimorar as nossas habilidades e alcançar maestria nas nossas áreas de atuação. Você toca um instrumento, a nossa inclinação natural é que você aprenda esse instrumento e domine. Você é cozinheiro, você vai ser o melhor cozinheiro. Você tem uma receita que você gosta, você tem uma inclinação para fazer a melhor receita. Enfim, a gente tem essa tendência, essa busca contínua por excelência, que também está olhando o quê? O topo da pirâmide lá, do Maslow, outra vez já. O domínio que está ligado à nossa competência, ligado à forma como a gente vai aprimorar a nossa habilidade para alcançar a maestria, também aponta para o topo da pirâmide. E aí tem o tal do propósito, toda hora a gente fala do propósito. O propósito é uma conexão com algo muito maior que você mesmo, é uma coisa que traz um sentido claro, alinhado com os nossos valores pessoais.
proporciona um profundo senso assim de ai, tô realizado, nossa, o meu trabalho faz sentido, ele está alinhado com um propósito, está alinhado com pessoas que pensam como eu, que superamos desafios. O propósito é ligado ao relacionamento e ele aponta para a autorrealização, mas ele passa pelo senso de pertença. Mais outra vez. Então, quando a gente olha a autonomia, domínio e propósito, na escrita mais moderna, o livro do Pink, do Daniel, tem, eu não sei, acho que 2020, por aí, ele é bem moderno, né? Não é década de 80. A gente tem uma releitura daquilo que nos motiva, mas continuamos vendo os mesmos fundamentos básicos que aprendemos até agora. E aí, como é que eu vou, então, fazer reconhecimento e valorização considerando o que motiva? Bom, parece simples, mas na verdade é difícil pra caramba. Tem um poder transformador esse negócio. No ambiente corporativo, a gente está tão focado no resultado e nas metas do dia a dia que a gente deixa de lado o que é fundamental para o ser humano. Sabe o quê? Reconhecimento. Quando a gente fala de reconhecimento, eu não estou falando assim de elogio, bom trabalho, parabéns, fulano, muito bem. Sem nenhuma conexão. Estou falando de algo mais genuíno, algo que faça ser possível enxergar o valor único daquele profissional, daquela profissional dentro do ambiente, o que aquela pessoa traz para a equipe, né? Eu falo lá no livro do Gabriel, né? O Gabriel é aquele cara focado, detalhista, que entregava o melhor que ele podia, fazia tudo daquele jeito, e aí numa reunião lá, recebe o elogio do líder dele lá, mas e é muito mais além do que o parabéns, aquele elogio, né? Porque, olha só, o líder não foi lá e falou, Gabriel, parabéns que você fez esse relatório aqui. Ele falou sobre a maneira criativa, cuidadosa que o Gabriel utilizava, ou utilizou, naquele caso, para resolver aquele problema e apresentar a solução. Essa pequena fala, colocada desse jeito naquela reunião, ela motivou o Gabriel, com certeza, mas deu ao mesmo tempo para ele uma sensação de olha, meu esforço, meu talento, o meu trabalho é visto, é valorizado aqui na empresa. É uma motivação muito mais profunda. O impacto disso é que nem onda, é como se você fizesse aquele, olha, eu estou vendo o que você faz, eu entendo o valor do que você faz e eu entendo o seu valor aqui no time. É isso que o reconhecimento faz, ele traz um reforço que valida a contribuição do próximo. Ele é como se o líder dissesse assim, olha, você é importante para aquilo que a gente está construindo aqui. Não se trata apenas de motivar alguém para fazer mais o trabalho ou aguentar a carga de trabalho melhor, mas sim criar uma atmosfera onde as pessoas se sintam mais valorizadas, mais respeitadas, mais engajadas de verdade. De verdade. Essa conexão, esse reconhecimento, esse espaço social, ele traz uma espécie de confiança intrínseca a cada um. E com essa confiança, adivinha, a equipe se sente segura e vai cada vez mais além, vai enfrentar mais, vai ousar mais. Esse é o poder do reconhecimento genuíno. E é isso que a gente tem que buscar. Daí, para que isso aconteça, você chega no último pedacinho, que é, tá bom, então eu tenho que gerir a mudança. Eu tenho que fazer uma gestão da mudança do ponto A para o ponto B. E caraca, falar sobre gestão de mudança é uma das coisas mais difíceis e complexas para você conversar com o líder. Sabe, às vezes a mudança organizacional se assemelha, sei lá, se parece com uma tempestade sem mapa, você não está enxergando nada, é um caos, você não tem bússola. Nossa! E sem a confiança da tripulação que está te levando lá também. Então, quando você fala de implementar novo processo, nova tecnologia, nova cultura, não é só sobre o que é prático, o que é mais eficiente, é sobre o que toca cada um dos seus colaboradores e o que desafia cada um deles. Então, reconhecer e motivar vai passar especialmente nas fases de mudança. Talvez você precise reconhecer e motivar para manter o negócio, mas eu te garanto que numa fase de mudança você vai ter um problema muito maior, se você não tiver as bases fundamentadas. E fazer isso de uma forma sem trauma é muito difícil. Eu lembro do Cláudio. O Cláudio era um CEO de um... Era um CEO, não. Ele era um líder, na verdade, de uma multinacional de tecnologia que eu trabalhei alguns anos atrás. E ele era aquela pessoa que tinha uma visão assim do futuro muito clara. Entendia de tecnologia digital. Ele era a chave, né, de divulgar o que manteria a empresa relevante no mercado. Sabia que precisava das tecnologias, ele nomeava essa. Ele tinha um fôlego. Ele dizia, olha, sem isso aqui a nossa empresa vai morrer daqui a 2, 3 anos. Só que tinha uma barreira invisível na empresa, uma resistência gigantesca de trazer as tecnologias para dentro da empresa. E tudo que eles tinham sobre tecnologia, sobre ferramenta, uma equipe qualificada, não importava, a mudança não rolava. Não rolava. Ele me contou tudo o que ele fez, todos os projetos que eles tiveram, todas as consultorias passaram lá, e não rolava, já estava no 3º ano tentando mudar. E aí descobrimos a razão ao longo do processo. A razão era uma gerente que ele tinha, eu vou chamar de Helena aqui,
Aliás, nenhum dos nomes que eu falo são os nomes das pessoas, propriamente dito, viu? Antes que você ache, vou googar e vou achar, não, eu não falo o nome das pessoas, eu não sou tão discreto. Uso outros nomes. Mas vamos lá, vamos falar da Helena. A Helena era uma gerente lá que já estava na empresa há muito tempo, extremamente competente, extremamente respeitada, mas não aceitava nenhuma das ferramentas tecnológicas que o Cláudio demandava. Ela dizia que os sistemas antigos eram suficientes. Ela era bem confortável ali, era o que ela dominava, então por que precisa mudar tudo? Está funcionando. Aliás, ela dizia sempre assim, para que você vai mudar se tudo está funcionando bem? Ela falava essa frase. E aí que está, a essência da gestão da mudança está aí. Pessoas, não processo. A gente usa processo depois e produto por fim, sistemas lá no finzinho. O que impede uma organização de avançar numa mudança, muitas vezes não é falta de recurso, não. Muitas vezes é o medo, a insegurança, a sensação de perda de controle, de perda de relevância que a mudança propõe. No caso lá, a Helena não estava sozinha na resistência dela, tá? Ela representava uma voz de muitas outras pessoas que não falavam, não agiam. Ela representava um sentimento, pessoas desconfortáveis com o novo, pessoas desconfortáveis com o que vai acontecer com isso aí, com essa mudança aí. O desconhecido, ele é muito ameaçador para nós seres humanos. O conhecido a gente acha confortável. Já conheço, então tá tudo bem. Por isso que a gente se acidenta a 2 quilômetros de casa. Você sabia disso? Que tem mais acidentes, batidas, colisões de veículos quando você está chegando em casa do que quando você está viajando com 800, 700, 1000 quilômetros? Porque o familiar é confortável. O desconhecido assusta, você está mais atento. E como é que a gente muda, então? Como é que a gente faz a gestão da mudança? Bom, a mudança ela tem que ser conduzida, ela tem que ser cuidadinha igual uma planta ali. Um líder tem que entender ali que não vai chegar a implementar uma ferramenta e vai dar tudo certo, a equipe vai se adaptar. Não. Ele vai ter que guiar a equipe através da transição que acontece, oferecer suporte, mostrar os benefícios da outra ferramenta, mas assim, concretos, né? Entender as inseguranças que o time carrega, ouvir essas inseguranças, trazer o reconhecimento dessas pessoas. Olha porque o reconhecimento é tão importante e porque na gestão da mudança ele se torna um personagem talvez protagonista. Porque no fundo é sobre humanidade, entendeu? É sobre ver, entender o outro, valorizar o outro, entender que existe uma travessia para o novo que a gente tem que fazer junto, é pegar a mão e falar, vamos lá, vamos juntos, a gente vai chegar lá, vai dar certo. São atitudes que vão construindo uma cultura organizacional forte de verdade, que inspira, que transforma, é diferente. A gestão de mudança é um negócio assim tão complicado, que aqui na FATA Solutions, na minha empresa, eu criei um método integrado para a gente aplicar a gestão de mudança. E ele tem 3 pilares essenciais. Os projetos mudam, as demandas mudam, mas ele tem 3 pilares essenciais. Quais são esses 3 pilares, Márcio? Engajamento humano é o primeiro, alinhamento estratégico é o segundo e ação prática é o terceiro. Está no livro, mas o que eu quis dizer com isso que eu botei no livro? Bom, o engajamento humano é que antes de você implementar uma mudança, você tem que ouvir as pessoas que vão ser afetadas por essa mudança. A gente falha muito como organização, como empresa, quando a gente quer impor transformação sem compreender o sentimento, a perspectiva das pessoas. A Helena, por exemplo, lá, você era uma gerente experiente, resistia à mudança por quê? Não era falta de vontade dela aprender, não. Ela tinha medo de perder o controle e se sentir desvalorizada porque o conhecimento que ela tinha se tornava vazio. Tá vendo? O engajamento nosso, dos humanos, ele começa com conversa honesta, aberta mesmo, pedindo para cada um expressar o seu sentimento, o que você pensa, o que te dá, o que você acha que vai dar errado, quais são suas preocupações, suas ansiedades. A gente tem que usar o diálogo de impacto. Já ouviram essa ferramenta, diálogo de impacto? Você vai lá, coloca a equipe e fala assim, vamos discutir como é que a mudança vai afetar a nossa rotina. Pega um quadro branco e começa a escrever. Se eu mudar esse sistema, o que vai acontecer? Vai aparecer ali os temores, o que eles temem perder, como é que eles acham que pode ser feito para um sucesso. Então, o diálogo de impacto é uma ferramenta eficiente. Inclusive, foi como eu resolvi lá com a Helena. A gente fez numa reunião com os times dela e ela, e identificamos que a resistência é decorrida da falta de clareza sobre os impactos, eles não tinham certeza sobre os impactos nos indivíduos. A Helena falava assim, ela chegou a falar mais ou menos assim na reunião, olha, se eu aprender esse sistema novo, tudo que eu aprendi do anterior, então é relevante, né? Porque ele é todo diferente. Pronto, a partir desse ponto a gente iniciou um processo de engajamento diferente, mostrando que era preciso entender que o trabalho continuava tendo valor, o processo é que está mudando. Segundo pilar, alinhamento estratégico, não é mais humano. Ele é o seguinte, qual é a estratégia da organização? O Cláudio, que era CEO mesmo, ele tinha uma visão de necessidade lá da transformação digital que ele queria, para os sistemas que ele queria, para os softwares que ele queria e tudo mais.
para que ele pudesse competir no mercado, tá bom? Essa visão não estava chegando para a Cláudia, para o time dela, de maneira coesa. E aí a Helena entrou no meio. Quando a Helena entrou no meio, piorou, porque a Helena não entendeu mesmo, e aí ela transmitiu outra coisa, virou um caos. Então, para que a mudança seja abraçada para todo mundo, a gente tem que entender como ela se alinha aos objetivos maiores ali da empresa, a estratégia mesmo. E isso requer que você faça uma comunicação mais clara, mais constante o tempo inteiro, da necessidade da transformação, o papel de cada pessoa no processo da transformação. Nesse projeto, eu desenvolvi um mapa de conexões. O que era o mapa de conexão? A gente desdobrava o valor, a missão, os valores e os objetivos lá da empresa, da estratégia, em ações concretas para cada colaborador ligado ao projeto de mudança. E aí, numa conversa lá das decisivas que a gente teve com a Helena, a gente pegou um mapa de conexões que começou como um desenho, que nem esse que eu faço aqui, para mostrar como é que a implementação desse software novo ia melhorar a eficiência da equipe da própria Helena, cara. E ainda ia impactar positivamente nos resultados da empresa. A gente ia ter condição de ter resultados muito melhores, mais rápidos. E aí eu falei assim, Helena, olha só, seu trabalho até hoje é incrível, sensacional o que você fez. Tudo que você construiu. Só que com esse novo sistema que a gente está propondo implementar, cara, você vai crescer mais ainda. Você vai capacitar o seu time a fazer o que ele faz de melhor. Só que ele vai fazer mais rápido e com mais impacto. Ele não vai perder mais tempo. Fazendo relatório, fazendo um monte de bobagem, de processos que não fazem mais sentido. Quando ela entendeu essa lógica do mapa de conexão, gente, começou a diminuir a resistência que a Helena impunha. E quando a dela derrubou, não vou dizer derrubou, mas diminuiu, a do time zerou. Os medos desapareceram. E aí a gente chega, então, no pilar 3. O que é o pilar 3? Ação prática. A ação prática é, se alinhou as pessoas, alinhou a estratégia, tem que implementar a ferramenta. Tem que fazer a mudança. E as ferramentas têm que ser bem claras, acessíveis para todo mundo. Cada etapa tem que ser planejada com cuidado, com prazo, responsabilidade, ponto de checagem regular. Uma das coisas que eu gosto de fazer nesses casos extremos é implementar um plano de ação em ondas. Tá? Em vez de você implementar tudo de uma vez, ela ocorre em fasezinhas. Então, lá no caso do Cláudio, a gente fez a transformação digital em 3 ondas. A primeira onda era treinamento básico e familiarização com o sistema novo. Então, era um treinamento básico, as pessoas testavam, usavam um pouquinho. Na segunda, a gente integrava essas novas ferramentas com os processos ainda antigos. Então, você, nesse momento, tinha 2 softwares. Você tinha o antigo e o novo, e estava integrando o seu processo. Na terceira onda, nós fizemos a otimização e o refinamento de uso da tecnologia propriamente dito, que é onde a gente desconectou os softwares antigos. Fazer em onda deu espaço para as pessoas se adaptarem às mudanças, progressivamente, sem ser, sobrecarregado de preocupação, de mudança abrupta. Foi sexta-feira para casa, era um sistema, chegou na segunda, era outro. Cada onda a gente colocava feedback contínuo, fazia um ajuste rápido aqui, outro ali. Dava espaço para a Helena e para os outros gerentes de adotar a ferramenta, de sugerir sugestão de mudança, de olha, faz assim, faz assado. Então, o que a gente faz com esses pilares? Por que eles foram tão bons? Bom, quando você aplica esses 3 pilares aqui, do engajamento humano, alinhamento estratégico e ação prática para a mudança, em todos os processos de motivação que a gente estava mencionando, você vai propor uma nova visão. Você vai propor uma nova ação. Então, o que eu estou tentando te explicar é, entendendo o que motiva o ser humano, entendendo os nossos fundamentos básicos, intrínsecos e extrínsecos, não vá para uma mudança direta. Faça uma gestão da mudança. Capacite o seu time a absorver, sair do ponto A para o ponto B. Não desligue num dia, numa sexta-feira, e ligue diferente na segunda-feira. Faça essa mudança em ondas, utilize os pilares aqui que eu te sugiro, para que a gente possa efetivamente, gerar uma mudança transformadora. Tá bom? Esse é o final do nosso módulo. Essa aula foi a mais longa, eu quis comprimir, não quis dizer que ia ser mais rápido, tá bom? Então, se você chegou até aqui, parabéns. Parabéns pelo seu esforço, pela sua dedicação. Parabéns em querer ser um pouco mais. Parabéns em buscar mais. Parabéns pela busca da sua autoestima e da sua autorrealização. Sabe qual é o seu papel agora? Leva isso para o mundo. Ensina. Coloque em prática aquilo que a gente discutiu. Usa as ferramentas. Faz os testes. Faz o teste final. Usa as tabelas de diagnóstico. E você já sabe, né? A gente se vê por aí. Eu estou sempre disposto a te ajudar. A paz para você. Boa sorte. Tchau, tchau.